Olá, atrizes, atores e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rossi e esse é o Pode Atuar. Se você estiver escutando o nosso... Escutando não, né? No caso, vendo o nosso programa do YouTube, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha pra aquela pessoa que você sabe que quer estar aí na profissão das artes, independente de qual seja, porque aqui Pode Atuar e atuação é sobre atuar em qualquer coisa, não é mesmo? Mas principalmente aquela atuação do audiovisual, da dublagem, então manda pra aquela pessoa. Se você estiver assistindo também a gente do Spotify ou das plataformas de áudio, já também se inscreve aqui. Já segue o nosso perfil pra vocês não perderem nenhum episódio, além de não se esquecer, obviamente, de nos seguir nas redes sociais. @Pode Atuar Oficial, você nos encontra em literalmente todas elas. Eu tô muito feliz porque hoje... Vocês sabem que a gente já trouxe o quê? Além de atrizes, atores, músicos, da parte ali do backstage do audiovisual, já trouxemos um roteirista. Queremos trazer outras profissões e hoje a gente vai deixar o nosso assunto aqui muito mais profundo porque eu estou com ela, que se formou na FAAP em cinema. Além de ser mãe da Pepita, fez um curso em Cuba sobre direção de documentário. Direção de documentário. E além disso, ela é maravilhosa. Estamos aqui hoje com Suzy Milstein. Milstein. Suzy Milstein. Minha querida, bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Com você, no caso, né? E antes da gente começar com a minha primeira pergunta, eu já quero chamar a nossa patrocinadora do dia. Eu quero saber de você. Mas antes disso, eu tenho que falar sobre a Smile Me. Eles são esse QR Code que vocês estão vendo aqui no canto da tela. Eles são a primeira marca de alinhadores invisíveis dentais da América Latina a produzir os mesmos com Shape Memory, que é uma nova tecnologia de forma muito mais confortável. Já falei pra vocês que eu vou chamar eles aqui pra explicar toda essa parte técnica também e tecnológica sobre os alinhadores que estão fazendo a maior moda no Brasil e agora no mundo também. E se você quer mais eficácia e rapidez no seu tratamento, chama a Smile Me. Aponta o seu celular pro QR Code aqui da tela e veja todos os serviços que eles podem te oferecer. E Suzy, você me pergunta, por que eu tô falando tudo isso? Que eles te mandaram um presentinho. Então, além da caneca, você vai sair daqui com mimos. Mais um presente, ô maravilha. Então esse é o momento blogueira, funciona igual uma... Aqui, ó, uma gavetinha. Se você quiser, agora? pode abrir, pode ver aí, matar curiosidade, que até eu tô curioso pra saber o que eles te mandaram dessa vez. Olha, pra dormir bem. Dormir ali entre um momento de set que a gente tá esperando a produção montar tudo. Uma necessaire bonitinha. E tem mais coisa, gente. Escova de dente de bambu, adoro. Aqui. Extremamente sustentável, bom, tanto a case quanto a escova de bambu. Adoro. Mais que... Nossa, gente, quanta coisa. Isso aqui é um bloquinho de nota de coração maravilhoso. Ai, adorei, gente. Muito bom. E um caderno? Uhum. Ai, lindo. Obrigada, Smile. Muito legal. Ó, uma graça. Adorei. Ai, que ótimo. A Amei, gente fica muito feliz. Um monte de presentinho lindo. No final eu te devolvo. Talvez. Por favor, é meu, né? Assim, mas meu. eles foram tão incríveis. Tem coisa aqui dentro ainda, ó. Ih, gente, tem mais coisa. Haha, dentaduras. Adorei. Lindos. Agora a produção vai tirar aqui pra gente começar esse assunto. Suzy, eu quero saber quem que é Suzy Milstein. Então, assim, de onde você veio? Por que você quis se tornar uma diretora? Quero saber toda a sua trajetória. Toda a minha trajetória. Toda a sua trajetória. Olha que é longa, hein? Tem quanto tempo aí pra eu falar? O quanto você quiser. Eu vou tentar não ser prolixa, vamos lá. Beleza. Minha trajetória, eu acho que eu vou focar, então, no caso, na questão do cinema, né? Nessa questão artística, vamos dizer assim. Uhum. Eu, desde pequena, eu fui muito envolvida em questões de corpo e de arte, né? Eu dancei, desde pequenininha eu dancei. Trabalhei com dança. Eu quis ser atriz, meu sonho era ser atriz. Eu fiz, então, cursos de teatro. Eu cheguei até a dar aula de teatro, dei aula de dança, tive grupo de dança, né? Nossa. Então, eu sempre trabalhei com isso, né? Fiz cursos e tinha esse desejo na vida. Uhum. E gostava muito de fazer vídeo. Na minha época, fazia vídeo em VHS. Vocês não devem nem saber o que é VHS. Eu não tive experiências, mas eu sei. VHS, depois foi mini HS, depois foi mini DV. A gente foi, né, evoluindo até o que a gente hoje faz filme com celular. Mas, enfim. E sempre gostei também de fazer vídeos. Mas meu sonho mesmo era ser atriz.
Fiz muitos cursos legais. Eu acho que hoje, para minha formação, né, como diretora, tudo isso que eu vivi na minha infância e adolescência, com certeza me enriqueceu, me criou um estofo importante para eu trabalhar com o que eu faço hoje. Mas eu tinha esse desejo de vida. Então, eu vim trabalhando nisso. Prestei, aos 18 anos, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei artes cênicas na USP. Mas não passei, porque, na verdade, no fundo, eu não queria passar. Porque eu tinha um programa que eu queria fazer de uma viagem que era para ficar 1 ano fora. E se eu passasse, eu não ia poder trancar. Então, era melhor eu não passar para poder viajar. Então, eu também fiz assim, não estudei, fui meio na louca. Mas prestei artes cênicas na USP, querendo, né, me formar, ter essa formação de atriz. E não passei, beleza, passei 1 ano fora. Esse 1 ano fora, acho que muita coisa se transformou na minha mente, também muita coisa eu amadureci, porque isso foi dos 18 aos 19 anos. Né? Eu acho que 18 anos a gente ainda é muito novo para decidir o que quer da vida. Mas quando eu voltei para o Brasil, fui fazer cursinho, porque daí sim, né, vou ter que prestar um vestibular, quero fazer faculdade, prestar um vestibular para entrar, fui fazer um cursinho para poder estudar. Eu fui entendendo que não era bem aquilo que eu queria, comecei a ir atrás, assim, eu não tinha um desejo de ser cineasta, de ser diretora, não tinha essa coisa como um desejo de profissão. Mas aí, começando a estudar o que eu poderia fazer, e eu vi que, putz, é isso, eu quero ser diretora. Porque aí eu lembrei do passado, né? Eu, na minha adolescência, que eu fui professora, tive grupo de dança, tive grupo de teatro. Falei, putz, eu gostava pra caramba dessa parte de estar junto, tá ali. Eu falo que o diretor, ele tem uma coisa dele ser... Ele tá entre o palco e a plateia, sabe? Ele não tá nem ali, nem aqui. E eu gostava muito daquilo. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Vou prestar cinema. Prestei cinema, estudei na FAAP, né? Foram 4 anos estudando. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de já no meu primeiro ano de faculdade, se eu não me engano foi no final do primeiro semestre, eu já entrei para o mercado cinematográfico. Eu comecei num projeto como estagiária, já vou voltar para essa história. Então, eu já entrei no mercado logo no começo, o que foi muito bom, né? O que me ajudou muito. Enfim, fiz os 4 anos de faculdade. No final da faculdade, eu fiz o meu projeto de conclusão de curso. Foi um roteiro que eu escrevi, uma história que eu escrevi maluca, bem maluca. E dirigi também, né? E a gente fez com a galera da faculdade. Foi um curta, isso que foi em 2001 ou 2002, faz muito tempo, mas foi muito legal. Foi com a Marisa Hort, com o Gustavo Machado. Um elenco maravilhoso. Fran Carlos Reis, que já faleceu, enfim, mas que é um ator fantástico, né? Foi um projeto muito legal, muito maluco. Hoje, você assiste ele é super vintage, porque a gente filmou em 16mm. A gente editava, na época, em moviola. Nossa! Então, enfim, vocês não devem nem saber o que é moviola, mas é um negócio que você corta e cola o filme mesmo, assim, né? Literalmente. A gente não fez nada no computador, então foi muito divertido. E aí, terminando a faculdade, me formei, já estava no mercado e fui embora até hoje, 2024. E, se Deus quiser, vamos continuar aí por muitos anos. E aí, voltando pro estágio, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu estava nos corredores da faculdade, chegou um cartãozinho na minha mão, foi muito louco, foi assim mesmo. Não lembro quem me deu, falou assim, tá aqui o cartãozinho, estão procurando estagiário. Eu falei, opa, liguei. Era para fazer estágio em direção no Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Que esse foi, tipo, na época... Então, assim, estou falando de... Isso foi em 1998. Vocês não eram nem nascidos, né? Que ano você nasceu? Eu nasci em 2001. Putz, grilo. Enfim. Em 1998, eu já entrei como estagiária de direção no Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, que na época foi uma grande superprodução. Enfim, foi maravilhoso, um projeto lindo do Cal Hamburger. Não sei se vocês assistiram, mas assim, é muito legal. E eu aprendi muito, porque eu fiquei nesse projeto desde a pré-produção, então, desde a época do roteiro até a finalização, fazendo estágio, né? Então, com profissionais
super competentes, onde eu aprendi muita coisa, né? Então, o Karl Hamburger foi o diretor, a Ana Mulaert era a roteirista, a Inês Mulin e a Lígia Barbosa eram assistentes de direção, foram incríveis. Enfim, então ali foi uma grande escola. Inclusive, eu queria largar a faculdade na época para poder me dedicar mais ao projeto. E foi muito legal que a Lígia, né, que era minha chefe, ela falava: se você sair da faculdade, eu mando você embora. Você tem que conseguir fazer os dois. Isso aqui é um estágio, você tem que estudar e trabalhar. E aí, de lá para cá, só evolução. Muito legal. E uma coisa já que eu quero puxar é que dentro do trabalho de direção, a gente sabe que vocês, como diretores, dirigem os atores. Só que assim, quando chega um projeto para vocês, tem todo um estudo pré, tem a direção durante e tem após que o diretor pode ou não participar. Eu queria que você explicasse pra gente como que é todo esse trabalho, assim, de uma certa linha cronológica, até nos trabalhos que você fez, né, recentes, se existe uma certa uniformidade desse processo ou não. Queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Como assim uniformidade? No sentido de se todo projeto funciona da mesma forma, ou se, tipo, é de cada diretor esse processo, sabe? Tá, então não. Eu acho que a gente tem uma fórmula de como fazer um filme ou uma série, tá? Vamos falar de filmes e séries, que é o mercado onde eu atuo, né? Beleza. Mas, assim, uma fórmula de como funciona que é sempre igual, Tá. né? Que é isso que você falou. A gente tem uma pré-pré, que a gente chama, que agora a gente está chamando de soft pré, mas antes a gente chamava de pré-pré, né, que é antes do início da pré-produção, onde começam poucas pessoas a trabalhar, então que normalmente é o diretor, o produtor executivo, mais algumas peças chaves ali, para fazer um início, né? E o que é esse início? É pegar o roteiro, né? Em teoria a gente começa, porque muitas vezes não tá, mas é o que deveria ser. A gente começa a gente pega o roteiro e vai atrás das locações, a gente vai atrás do elenco, começa a fazer pesquisa de elenco, começa a fazer pesquisa de locação, dá um start inicial no projeto. Então tem essa pré-pré. Aí, passando esse período, quando a gente já está com as locações mais ou menos na mão, o elenco mais ou menos pronto, né? assim já definido, as coisas mais começando a tomar forma, porque né, a gente já sai do roteiro e começa a tomar um pouco mais de forma, a gente entra numa pré-produção. E a pré-produção, o que é? A pré-produção é a gente chamar mais gente da equipe. Então, assim, já tô com o elenco quase todo na mão, entra o figurino. Já tô com as locações quase na mão, já entra a direção de arte, entra a fotografia. Então, a gente começa a rechear essa equipe, vai entrando mais gente da equipe, para começar, aí sim, a coisa ter mais forma ainda, né? Para se preparar para filmar. Aí, da pré-produção, a gente tem a filmagem. Terminando a filmagem, a gente inicia a pós-produção, né? E a pós-produção, então, o que é? Primeiro a gente edita, né? A gente monta o projeto, a série, o filme. Depois a gente faz as coisas de som, então faz dublagem, mixagem, essa coisa, trilhas. Depois a gente faz efeitos especiais, coisas de cor, as cores da imagem, fotografia, né? Ajusta a fotografia e tudo mais, até chegar na tela para todo mundo poder assistir. Maravilhosa. E durante esse processo, a gente sabe que existe, dependendo do tamanho do projeto, porque você fez projetos com marcas muito grandes, existe a questão do cliente. Como que vocês, diretores, conseguem essa questão da comunicação com o cliente? Então, exemplo, você pode gostar de uma localização, uma locação, no caso, e aí, obviamente, eles vão te apresentar as locações que talvez o cliente já tenha pré-aprovado, ou como que é esse funcionamento, até porque eu acredito que a direção de arte deva estar muito próximo do trabalho de vocês, no sentido de momento de criação. Você participa como diretora também dessa escolha das pessoas ou não? Como que é essa comunicação? Então, calma, você fez duas perguntas, né? Como é que é a escolha da equipe, né? Da parte artística, vamos dizer assim, da equipe, né? E a questão da comunicação com o cliente. Tem essa coisa na ficção, né? Nos projetos de ficção, essa
comunicação com o cliente é uma coisa, inclusive, nova no nosso mercado, né? Que foi quando chegaram os streamings. Porque até então a gente fazia coisas mais, vamos dizer assim, filme de diretor, né? Ou de produtor. Tinha um outro percurso. Quando os streamings começaram a chegar aqui, então Netflix, Amazon, HBO, etc. e tal, a gente começou a criar mais essa relação com o cliente, né? Como diretor, a gente faz primeiro uma triagem, vamos dizer assim. Então, claro, a gente conversa um pouco sobre um briefing geral do projeto, né? A gente tem um roteiro pronto ali, a gente conversa um pouco sobre o briefing geral. O diretor apresenta, antes de ir atrás dos atores e de ir atrás das locações e etc., a gente apresenta o que a gente chama de um mood board, vamos dizer assim. Então, onde eu falo assim, putz, minha referência, eu pensei para a casa da fulana, é um lugar mais ou menos assim. Então, sei lá, eu pego uma casa de uma revista ou de um filme ou de alguma coisa, eu pensei numa casa mais ou menos assim, nessa pegada, com uma luz mais ou menos assim. O ator, eu pensei uma coisa, então a gente faz um briefing geral das ideias. Ajusta, faz ali uma reunião, ajusta, é por aí, não é por aí, é mais para cá, não é mais para cá. Legal, aí a gente começa a ir atrás das outras coisas. Aí começamos atrás de locação, de elenco e coisas mais físicas, existentes. Então, o diretor faz essa triagem no sentido, eu gosto dessa... Junto com o diretor de arte, junto com o diretor de elenco, né? Junto com o diretor de fotografia, com o produtor também, porque também não adianta ser super legal, né? Eu falar, putz, essa locação é linda, mas tem o piano que toca aqui em cima e vai atrapalhar o som. Então, Sim. O produtor também sempre está junto nessa escolha. E a gente faz... enfim, a gente olha aquilo ali, putz, esse é legal, gosto disso. Então, putz, acho que essa casa é perfeita para fazer a casa da fulana. Às vezes pego 2 opções, às vezes 3. E aí a gente faz mais uma segunda reunião com o cliente para apresentar. Eu acho essa casa legal para fulana, você gosta? Gosto. Não, prefiro a opção B. Ou, não gostei nenhuma, vamos procurar outra. Mas, normalmente, como a gente já conversa antes, tem um briefing geral, a gente sempre mais ou menos vai num caminho coerente daquilo que o cliente está esperando, né, que a gente faça. Porque... Calma, me perdi. E aí a mesma coisa com o elenco também, né? Então a gente faz... Eu pensei em você para fazer o João. O João. Pensei em você para fazer o João... faço um teste, por mais que eu ache, putz, é você, perfeito, eu tenho que te fazer um teste, então a gente faz uma gravação e tal, e eu apresento, né, para o cliente, e aí, você acha que funciona, você acha que não funciona? Muitas vezes muitas vezes não é, e a gente tem que ir atrás de outras pessoas, assim. Então, o diretor, ele faz uma escolha através da concepção artística dele, da visualização artística dele sobre o projeto, faz essa triagem, coloca ali... o que ele gostaria, né? A opção A, normalmente temos uma opção B e talvez uma opção C para trocar junto com o cliente e acertar esse caminho. Então, isso acontece muito em séries e filmes hoje, né? Porque existem longas metragens que também que estão indo para os streamings, né? Que é a produção dos streamings. Mas quando é algum projeto mais um longa de produtor ou autoral de diretor, a gente já não passa por esse processo. Tá. A gente já não tem esse cliente para se reportar, vamos dizer assim. Entendi. E antes do seu processo, no caso da sua carreira como diretora, estávamos conversando aqui no off que você foi assistente de direção. Isso. Obviamente, o assistente de direção dá assistência ao diretor. Mas qual que é a diferença de um trabalho para o outro? É muito diferente. Ok. É muito diferente. É muito louco, assim, que é um trabalho que se completa, né? Como você disse, é uma assistência ao diretor, mas é um trabalho completamente diferente. Eu fui assistente de direção por muitos anos, então, quando eu comecei no estágio que eu estava falando, foi um estágio em direção, mas em assistência de direção. Ok. E vim vindo. Então, assim, eu virei de estagiária, eu fui terceira assistente de direção, depois eu fui segunda assistente de direção, para depois virar primeira assistente de direção, depois eu virei diretora assistente, que aí é quando você começa a dar o pulo entre o que era um assistente de direção e o que é um diretor, para daí eu me transformar numa diretora. Assim, foram muitos anos. Isso falando dentro do mercado, né? Claro que nesse meio do caminho, nesses 20 e poucos anos que eu tive nesse processo, eu trabalhei como diretora em projetos menores, em curta-metragem, em vídeos autorais e coisas assim.
né? Então, a gente já vai tendo essa experiência também em outras coisas. Agora, falando de mercado, de coisas grandes, você traça essa... Eu tracei essa linha de tempo. Muita gente não necessariamente passa de assistente de direção para diretor. Muita gente quer ser assistente de direção, que é uma profissão ótima, super importante. Enfim, você não necessariamente vira diretor e muita gente vira diretor sem passar por esse caminho. Então, sim, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Inclusive... acho que é nos Estados Unidos, eu não sei se na gringa de modo geral, mas sei que nos Estados Unidos é assim, muito assistente de direção vai mais pelo caminho de produção executiva do que pelo caminho de diretor. Nossa, que diferente. Porque, por incrível que pareça, o trabalho do assistente de direção, ele é pouco artístico e ele é muito burocrático. Ok. Então, vou explicar de uma forma mais prática, né? O que o assistente de direção faz? Tá. Normalmente a gente trabalha em 3 etapas, né? O primeiro, o segundo e o terceiro assistente de direção, que cuidam de uma gama de coisas. Então, eu vou falar do trabalho do primeiro assistente de direção, que o que ele faz? Ele pega um roteiro e ele vai destrinchar esse roteiro numa coisa que a gente chama análise técnica. O que é uma análise técnica? Ele vai pegar o roteiro, o que a gente tem de locação? A casa da Maria, a casa do João, a escola, o estúdio e a rua tal. O que a gente tem de ator? Eu preciso do João, da Maria, do médico, do tarararará. O que a gente tem de efeitos especiais? A explosão do carro, o tiro da pistola, etc e tal. Então, o assistente de direção ele vai destrinchar esse roteiro e, a partir daí, dessa análise técnica, ele vai passar para a produção poder orçar e ver quanto que vai custar para fazer tudo isso, tudo que precisa. Para o diretor de arte, ver quais são as locações e a equipe dele, né? Tudo eu estou falando o diretor, que são as cabeças, mas tudo isso é uma cabeça de uma gama de pessoas que estão participando ali. Sim. Mas a direção de arte, de ser quais são as locações, a fotografia para saber quais são as coisas que acontecem, os efeitos, etc e tal. Então, ele pega esse documento chamado análise técnica para poder startar essa pré-produção onde as coisas vão começar a tomar forma. Né? A partir daí ele faz o que a gente chama de plano de filmagem, que é fazer, então, a gente vai filmar tudo isso dessa forma. A gente começa filmando a casa do João, depois a gente vai para a casa da Maria, primeiro a gente filma as diurnas, depois a gente filma as noturnas, para fazer tal cena precisa de 5 dias, para fazer tal locação precisa de não sei quanto. E hoje em dia, acho que sempre, né? Mas mais hoje é um tremendo desafio, porque normalmente, estou um momento sincerão, normalmente a gente tem menos tempo para filmar do que deveria ter. Né? Isso cada vez mais tem acontecido, que é uma forma de você poder enxugar um orçamento, deixar a coisa mais barata e viabilizar o projeto. Né? Então, não é fácil, é uma matemática muito louca que a gente tem que fazer, mas é uma forma de planejar de como filmar. Isso na pré-produção. Em isso, pronto, vamos filmar. O primeiro assistente de direção, ele coordena o set de filmagem, ele toca o set de filmagem, ele é a pessoa que faz tudo acontecer. Então, quando eu falo que ele é um trabalho muito burocrático, é nesse sistema, né? Por mais que eu seja uma assistente do diretor, eu não estou necessariamente o tempo inteiro ligada a ele. Eu faço, claro, a ponte, né? Porque se o diretor, por exemplo, fala eu quero uma chuva azul. Então eu vou falar, putz, beleza, uma chuva azul. Pessoal, arte, efeito, produção, chuva azul, o diretor quer uma chuva azul. Então, assim, você faz a ponte do diretor com a equipe, né? Então, nesse lugar você tá... você é o que faz o que tá na cabeça do diretor passar para o palpável. Exatamente. E no set de filmagem, você também tá ali do lado de diretor, fazendo a coisa toda acontecer, mas você toca a equipe como um todo, né? Então, e nesse caminho, o segundo assistente de direção é a pessoa que está assistindo ao primeiro assistente de direção, né? Na pré-produção tá ali, mas é o cara normalmente que fica no computador. É o cara que fica sentado ali, coordenando tudo, fazendo as coisas que estão no set, bombando pro documento, preparando o dia seguinte, checando as coisas todas. E o terceiro assistente de direção, isso normalmente, né? Os desenhos nem sempre tem que ser assim, mas esse é o tradicional, vamos dizer assim. E o terceiro assistente de direção é o cara que cuida do elenco,
que cuida da figuração, que fica no camarim. Que avisa que tá pronto. Exatamente. Que dá essa assistência mais ligada ao elenco e à figuração. Então, é um trabalho completamente diferente do diretor. Porém, você estando ao lado, você como assistente de direção, estando ao lado do diretor, você aprende muito. Então, você tem uma vantagem, né, sendo assistente de direção, para virar diretor, eu acho que é uma vantagem, sim, porque eu trabalhei com diversos diretores diferentes, né? Então, eu falo que eu aprendi muito o que fazer e muito o que não fazer, né? Aprendi muito, eu hoje como diretora, eu vejo eu fazendo coisas muito parecidas. Eu falo, nossa, eu tô fazendo que nem o diretor tal, que nem a diretora tal. Que bom, que legal, porque são diretores que eu admiro, diretores que eu aprendi. Então, que legal que eu tô fazendo como eles, né? Ou se eu faço uma coisa que isso não é legal. Tô parecendo aquilo que fulano fez e eu não gostei. Então, não é por aqui. Então, o fato de você trabalhar com muitos diretores... faz você aprender muito e abrir muito a sua cabeça. Então, acho isso muito, muito enriquecedor pro diretor. Assim. E quando a gente fala de direção, você hoje está mais focada nessa questão de filmes e séries. E aqui no nosso Papo Pré também, você chegou a comentar comigo que quando você foi para Cuba estudar o documentário, era uma coisa que você tinha menos experiência. Qual que é a diferença de uma direção pro audiovisual no sentido de filmes e séries para uma direção de documentário? Se existe essa diferença? Existe. Existe, eu acho que é um sistema de trabalho completamente diferente. Tá. Né? Eu acho que, assim, documentário é uma coisa que tem muitas camadas, são muitos tipos de documentário diferentes, né? Documentário pode ser milhões de coisas. Então, tem o docudrama, né? Que, assim, que eu posso fazer entrevistas e fazer cenas. Então, ali talvez tenha uma camadinha de parecido, porque a gente está fazendo um pouco de ficção sobre a realidade, né? Mas o documentário raiz, vamos dizer assim, né? Que eu quero contar a sua história e eu quero te acompanhar no seu dia a dia. Então, ele tem um processo de trabalho completamente diferente, eu acho, assim. Né? Eu acho que tem um funcionamento de equipe que produção, câmera, diretor, barararará, que é um pouco do mesmo, mas eu acho que o processo de trabalho é completamente diferente. Desde o roteiro, né? Desde a criação, da concepção de um roteiro, até você ter o produto pronto, eu acho que é tudo muito diferente. E para você, nesse momento de estudo, estando em outro país, teve alguma lição que para você foi o que você mais levou para sua direção? Pergunta de novo. Pergunto. Então, exemplo, você fez esse estudo fora do país. Então, você teve experiência com outra cultura, com outros professores, outras visões de vida. E teve algo, assim, que pra você foi o que você mais lembra até hoje dos estudos que você teve ali, que é uma coisa que talvez tenha até mudado completamente a sua direção? No sentido de técnica mesmo, sabe? Cara, eu acho que não. Eu acho que no estudo, não. Tá. Porque o que aconteceu? Por que eu fui para Cuba estudar? Claro, tem a escola que é o Santo Antônio de los Baños, que é uma escola conhecida e famosa de cinema, né? De Cuba. Então, já tem essa mítica de ir para Cuba estudar. Muita gente vai e muita gente tem experiências incríveis por lá. Mas eu tenho uma história pessoal do meu pai, que ele passou em Cuba há muitos anos atrás. E que eu sempre fui encantada com essa história. E eu falei, cara, eu queria contar essa história, quero fazer um documentário sobre isso. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu falei, já sei. O que eu vou fazer? Eu vou para Cuba, vou estudar documentário para aprender como fazer um documentário. Porque, como eu te disse, né, desde a faculdade e toda a minha formação profissional também, de trabalho, sempre foi ligado à ficção. Então, eu falei, vou lá para aprender a fazer um documentário e já tô ali, já vou atrás dessa história do meu pai para fazer esse doc. Então, por isso essa escolha, né? E foi muito louco porque no final das contas, a hora que terminou o curso, eu fui atrás de começar a fazer esse doc, então encontrei uma pessoa, encontrei outra, comecei a falar. Cara, começou a ficar tão complexo, tão maluco, aquele país tem uma
coisa tão diferente que eu falei, eu acho que eu ainda não tô pronta para isso. Fui embora e não acabei que eu não fiz o documentário. Quem sabe um dia eu faço. Por favor. Mas respondendo a sua pergunta se tem algo ali diferente, eu acho que no estudo, eu não lembro de ter nada que me trouxe de tão diferente assim do país e tal. Eu acho que muito mais na técnica, a hora que a gente foi fazer a conclusão, que era fazer um documentário, que a gente saiu para um povoado em Cuba, né? E foi entrevistar pessoas, conhecer a vida das pessoas, entrar na casa das pessoas, que o meu documentário foi sobre a casa das pessoas, inclusive. Aí foi legal. Aí que eu foi mais assim, a diferença do ser humano mesmo, né? Do ser humano, da cultura. Por mais que seja latina, né? Uma língua parecida, tudo mais, é tudo muito diferente. Então foi muito mais enriquecedor. Claro, o curso como um todo foi muito enriquecedor, mas nada muito diferente, talvez, né, do que se eu tivesse estudado aqui. Eu acho que é muito mais a cultura de um povo, conhecer as pessoas, conhecer a cultura, muito mais o lado humano do que o lado técnico, cinematográfico. Sim, eu acho que quando a gente tem essas experiências fora, realmente enriquece não só o nosso trabalho, mas justamente isso do pessoal. E às vezes você passa até ver as coisas de uma forma diferente, mas nesse sentido justamente da construção. Eu tive uma experiência na Colômbia. Eu fui na Colômbia acompanhar a gravação da segunda temporada de Sempre Fui Eu, ou de Sempre Fui Eu, que é uma série do Disney Plus. E foi muito legal, porque eu nunca tinha vivido assim. Já fiz alguns trabalhos aqui, a gente tava até conversando, mas nada foi tão... Eu nunca tinha vivenciado algo tão grande quanto o estúdio que eu estava lá dessa série. Aí foi que eu vi as assistentes de direção 1, 2 e 3, o trabalho da diretora, o trabalho dos atores, dos figurinistas, É uma coisa muito, igual a gente conversou, muito viva, né? É muita gente, muita mudança o tempo todo, muita coisa pra fazer. E uma coisa que eu quero te perguntar em relação a esse mercado ainda, é que na minha visão de, entre aspas, leigo, mas por que eu digo leigo? Porque eu estou aprendendo mais sobre esse por trás das câmeras agora que eu estou tendo essas vivências. Talvez o pessoal de casa tenha esse mesmo raciocínio que eu tinha anteriormente, que é o mercado, até pouco tempo atrás, de direção, era majoritariamente masculina. Como pra você hoje é ser uma diretora mulher? No sentido de, se você já passou por algum momento de perrengue em que talvez não queriam te ouvir no começo justamente por você ser mulher, como que você pode dar dicas até mesmo para pessoas que estão assistindo que querem se tornar diretoras. Me conta aí as suas experiências como uma mulher na direção. A gente já tocou num assunto super delicado, né? É um fato que temos muito menos diretoras mulheres, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Que é uma coisa que vem mudando, o número de mulheres diretoras vem aumentando, muito a passos lentos, ainda a gente está longe, eu acho que de tomar uma proporção igual ao universo masculino, né? Eu acho que está muito longe disso. Mas devagarzinho a gente vem crescendo, né? Eu acho que a gente, inclusive, entrou como cota dentro de produções, né? Então, séries que normalmente tem mais de um diretor, muitas vezes falam, precisa ter uma mulher, então vamos colocar uma mulher na direção. O que eu acho ótimo, porque é uma forma da gente entrando no mercado. E eu acho que tem um olhar diferente. É um fato que tem um olhar diferente. Né? Eu acho que não só um olhar artístico para a direção, como até uma energia diferente para tocar uma produção como um todo, né? E que eu particularmente adoro. Eu acho que enfim, a energia feminina, né? E então, devagarzinho, a gente vem crescendo nesse lugar e lutando para isso. Né? Acho que não só na direção, como na equipe como um todo, sabe? Eu acho que em todos os... Porque normalmente era assim, maquiagem é mulher, figurino é mulher, arte no meio do caminho, câmera era homem, maquinária elétrica homem. Então, isso é uma coisa que a gente também... Né? A mulher também está na câmera, a mulher também está na elétrica e maquinária, apesar de menor número, porque é um trabalho braçal, né? E muita gente ainda tem um conceito de a mulher não vai aguentar, o que não é verdade, porque hoje a gente vê as mulheres que trabalham nessa área aguentam tanto quanto.
Então, eu acho que é uma coisa que a gente vem... Acho que é no mundo, no universo como um todo e no universo cinematográfico também, na direção também. Para contar experiências pessoais, eu acho que é um tema um pouco mais delicado. Então, vou falar assim no geral, mas se você se sentir super confortável, tá bom? Não, no geral, assim, sim, já passei por isso. Aquela coisa que você não quer muito acreditar que foi porque você é mulher. Né? Que você pensa assim, não estão me ouvindo porque não ouviu. Não estão dando atenção pro que eu tô falando porque X, porque o que eu falei não é legal. Né? A gente tem dificuldade de aceitar e de olhar para isso e falar, cara, não, isso é o machismo e não tô sendo ouvida porque eu sou mulher. Mas e aí quando você escuta de uma pessoa que estava do seu lado, que participou daquilo, que viu aquilo, ou que você contou e falou, é porque você é mulher. É difícil falar, mas será? Não, cara, porque às vezes até o homem que faz isso, né, os homens que fazem isso, que não te dando ouvido, não estão te dando atenção nesse momento, eles acham também que não foi porque você é mulher. Não, é só porque eu não te ouvi na hora, porque eu estava prestando atenção em outra coisa. Ou não, porque realmente aquela, sei lá, eles sempre também não vão aceitar que o que eles estão fazendo é o machismo enraizado. Porque eles acham que não são machistas e são contra o machismo, etc e tal, mas acontece sim. E como lidar com isso, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais forte e falar de novo. E se ele vai assim, se você não está me ouvindo, presta atenção aqui, olha pra mim, olha nos meus olhos, você não tá me ouvindo. Não, você não tá me ouvindo porque eu sou mulher e isso tá errado, então presta atenção. Então, acho que cada vez a gente tem que mais fazer isso, se colocar, se posicionar. Tem, inclusive, uma colega minha de trabalho que eu tava conversando com ela sobre isso, de um projeto, e ela falou pra mim, é uma colega roteirista, e ela falou pra mim que, assim, quando a gente... Como é que eu vou lembrar? Quando a gente não se posiciona, quando a gente não fala, é porque a gente esqueci a palavra que ela usou. Mas tipo, se eu não me posiciono é porque eu sou fraca, vamos dizer assim. Não é essa palavra, mas mais ou menos isso. Se eu não me posiciono é porque eu sou fraca. E se eu me posiciono é porque eu sou louca. Entendeu? Então, se eu me posicionar e falar, você não tá me ouvindo, olha pra mim, eu sou mulher, você tem que me ouvir, ele vai falar, ela é louca, nada a ver. Agora, se eu tentar falar, você não me ouvir, tentar falar de novo, você não me ouvir, eu ficar... Assim é porque eu sou submissa, entendeu? Então a gente... não tem meio termo, né? São os dois extremos. É muito difícil. Agora, eu no meu papel de mulher, de diretora, eu acho que sim, a gente tem que se posicionar. Mesmo que chame a gente de louca. Eu sou louca mesmo, bruxa, mulher louca, bruxa. É isso. Tirar a gente desse papel, lá atrás, há séculos atrás, o nosso papel de louca, de bruxa, de poder, de ter essa força feminina. Então agora a gente está retomando. Deixa eu chamar de louca. Tem problema. Agora, o importante é que deixe a gente trabalhar. Também não adianta, né? É louca, não vou te chamar. É louca, não vou chamar. Você vai começar a mulher, é tudo louca porque se posiciona, não vai chamar ninguém. Então, por isso que nós, mulheres, temos que tomar conta da nossa vida e se fortalecer e se unir para poder não perder esse lugar porque a gente se posiciona. Maravilhosa, Brasil. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O ar tá bom? Você tá com frio? Não, tá ótimo. Tá ótimo? Então, beleza. Eu vou querer logo puxar para um papo mais de direção em relação ao ator. Mas antes, como a própria profissão de direção, eu tenho mais 2 perguntas. E a primeira delas é... Menina, peraí que eu esqueci. Deixa eu me recordar aqui. Ok. Quais são as suas inspirações como diretora hoje? Você tem diretores assim que você olha... Diretores e diretoras, tá? Eu digo direção no geral, que você fala... gosto muito do trabalho dessa pessoa, me inspiro. Às vezes eu pego um take ali, um negócio que eu vi, gostei. Aí eu me inspiro pra fazer o meu, sabe? Tipo, da onde você tira as suas inspirações? Cara, eu sou uma pessoa completamente eclética. No sentido assim, não tenho cantor preferido, estilo preferido, filme preferido, diretor preferido. Não tenho. Eu sou... aberta, vamos dizer assim, multitask, sabe? Então, aquilo eu gosto agora, que amanhã eu posso não gostar mais, é o que eu assisti. Então, eu acho que essas inspirações vão do momento, sabe? Então, se eu tenho um projeto para fazer hoje,
talvez eu possa buscar uma inspiração, eu não tenho uma inspiração, um insight de uma inspiração e possa ir atrás de encontrar alguma coisa. Ou o que acontece normalmente comigo é um insight mesmo, assim. No sentido de uma coisa que vem na minha mente, de uma coisa que eu já assisti, de uma coisa que eu já vivenciei, e aí eu vou atrás daquilo como inspiração, como referência para poder criar em cima. Eu acho que a inspiração existe, a referência existe, eu acho super importante. Né, de livros, de músicas, de filmes, de espetáculos, né, teatro, dança e tudo mais. Mas eu não tenho uma coisa específica, sabe? Assim, não, acho que não... Tenho, essa pessoa, esse diretor... Não tenho isso. Não, mas já respondeu super. E a outra pergunta eu lembrei também. Com certeza eu acredito que tenham pessoas que estejam assistindo que querem entrar na profissão de diretor. Hoje em dia, qual que você acha que é o caminho, além de... a partir do momento que você já comentou um pouquinho que você pode ter ali um dos caminhos quando você entra no mercado, né? Que é passando ali por assistentes de direção até chegar no próprio cargo de diretor. Mas como você acha que para uma pessoa que tá assim, eu tô em casa e eu decidi que eu quero me tornar diretor. Como você, tipo, que curso que tem que fazer? Qual que é esse caminho, sabe? Pra ingressar no mercado, se você puder, tipo, incrementar o que já foi falado aqui no começo. Tá. Eu acho que um caminho é o que você falou, né? Que é o que eu tinha comentado de você entrar na assistência de direção, né? Então, nesse caminho, você pode fazer um curso de assistente de direção, entrar num projeto como estagiário e ir ali desenvolvendo e aprendendo, que se eu tivesse que indicar um caminho, eu acho que é o mais legal, mas não o único. Se você, não me interessa em fazer assistente de direção, quero virar diretor direto. Legal, boa sorte. Pode ser que você seja incrível, porque realmente acontece, mas pode ser que você se dê mal, mas enfim. Então, eu acho assim... Para o mercado cinematográfico, né, especificamente, vamos falar assim. Você também pode entrar, eu quero fazer maquiagem, e você, dentro da maquiagem, você tá ali presente, acompanhar um set, ver o diretor trabalhar e ver como aquilo funciona. Porque tem, por exemplo, uma maquiadora que hoje virou uma diretora e tá super bem no mercado, tá indo super bem, super legal e acho que faz parte do processo. Então, acho que você viver ao lado de diretores... vivenciar um set de filmagem, vivenciar preparações é o que vai realmente te preparar para aquela posição. E, claro, estudar sempre é muito importante. Então, hoje em dia, né, isso na minha época não tinha, imagina, não tinha nem faculdade, acho que tinha 2 de cinema na época. Acho que era USP e FAAP, não tinha mais nada. Hoje você tem, sei lá quantas faculdades e 500 mil cursos, né? Então, assim, vai procurar fazer curso de direção. Então, de direção cinematográfica, de direção de ator, enfim, estudar. Que é sempre muito importante, ler, né? Assistir filmes, assistir sets de filmagem e prática. Então, hoje em dia, também, com toda essa facilidade que hoje você consegue fazer um filme inteiro só com um celular, gravar, editar, mexer no som, fazer tudo com uma caixinha dessa aqui, vai fazer. Então, você tem um amigo ator, vocês têm uma ideia, você escreve um roteiro, pede para alguém escrever, qualquer coisa, vai fazer um videozinho, bota no TikTok, bota no YouTube. Então, hoje vocês têm ferramentas para isso acontecer, porque às vezes, putz, você é um gênio da direção, da dramaturgia, e do nada você tem uma ideia, você pega um celular e faz um puta projeto legal, faz um curta incrível, manda para um festival, ganha prêmio, e amanhã você vira um baita diretor. Pode acontecer também. Então, acho que vocês têm ferramentas e coisas na mão que a gente, tipo, eu na minha época não tinha, né? Então, se aproveitem disso e se joga. Agora eu quero te perguntar, antes de entrar nessa visão do diretor e do ator, como você vê o mercado atual? O mercado do audiovisual brasileiro. É uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo que vem aqui, porque tá uma coisa muito incerta, né? Porque começou os streamings, começou agora, tipo, a televisão tá perdendo força. Qual que é a sua visão? Vamos lá. É uma pergunta muito abrangente, né? Assim, qual é a minha visão do mercado? Não sei muito te falar qual é a minha visão do mercado. Eu acho que, assim, o mercado, ele sempre foi... né? Vou falar da minha época, então é coisa de 25 anos para cá.
ele sempre foi incerto, né? A gente passou por períodos né, de altos e baixos, e eu acho que a gente vai seguir assim por muito tempo, porque quando a gente, né, até hoje a gente não virou uma indústria como por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente, nesse momento, quando começaram a chegar os streamings, a gente, agora vai, mas ainda não foi. Mas também é muito recente, né, tudo isso. Então, acho que o mercado, ele é um mercado difícil, ele é um mercado incerto de quantidade de trabalho, ele não tem também tanta demanda assim para tantos profissionais. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se interessando em fazer, né, e estão buscando, e tem cursos, etc. e tal. Então, o mercado em si talvez não tenha tanta oportunidade de trabalho quanto os profissionais que estão disponíveis e que precisando e querendo trabalhar. Por isso até que isso hoje se abrange para muito mais coisas. Então você tem assim, né, o videoclipe, você tem o podcast, né, você tem o YouTube, você tem um monte de outras coisas, o que você pode seguir a carreira no audiovisual, não necessariamente no mercado, né? Quando eu tô falando mercado, eu tô falando desse mercado onde eu atuo, que é de filmes e séries, né? Então aconteceu isso que você falou nesses últimos anos, que foi muito louco, que foi a chegada dos streamings, né? Então começou a aumentar, ajudou muito o mercado, na verdade, né? Porque os trabalhos triplicaram, aumentaram, ao mesmo tempo o longa-metragem, né? O trabalho de autor diminuiu, né? Por causa do governo que entrou, a política, né, cultural, os orçamentos culturais foram podados, e então diminuiu ali, aumentou aqui. E o que aconteceu agora nesses últimos anos, né? Vamos dar uma coisa do cenário mais atual. Desde na pandemia para cá, deu uma inflada de projeto. Começou a vir muito projeto, o mercado fez boom, foi maravilhoso, né? A gente, tipo, negando o trabalho, nunca tinha passado por isso, tipo, não, obrigada, não posso, pô, que legal, não posso, indicando pessoas e tal. Então, foi muito bom, deu uma esperança enorme pra gente. E o que aconteceu foi: muita gente entrou pro mercado, quem não estava teve a oportunidade de entrar, porque aumentaram as oportunidades. Muita gente subiu uma casinha, que eu falo, né? Então, eu de assistente de direção comecei a dirigir mais, né? O que era segundo virou primeiro, o que era assistente virou chefe. Então, deu oportunidade para muita gente crescer e para muita gente nova entrar no mercado. E de um tempinho para cá, isso deu uma freada, né? Por N motivos, muitas coisas são especulações, então eu não vou falar aqui, porque eu realmente não sei, eu não entendo muito da política cinematográfica, né, e do mercado em si, então talvez vocês possam chamar um produtor, uma pessoa que trabalha mais nesse viés para falar sobre isso para vocês. Então muita coisa é de especulação, mas na minha visão como diretora é que agora a gente deu uma freada nessa quantidade de projeto, e o que aconteceu é, como a gente já estava inflado de profissionais, muita gente ficou sem trabalho. Então hoje a gente está nesse lugar. Tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Tanta gente sem trabalho. Então, pessoas que estão sempre trabalhando não estão trabalhando. Você ficou, opa, né? Então, e é muito louco, porque eu vim de uma época que a gente sabia assim, eu conhecia todo mundo do cinema, a gente sabia todos os projetos que estavam acontecendo. Era uma coisa muito pequena, era muito assim, panelinha e muito pequeno. Aí entrou num lugar que eu falava, caramba, eu não conheço mais um monte de gente do cinema. Nossa, eu antigamente sabia tudo que estava filmando, hoje em dia eu não sei nem um terço. E agora a gente entrou numa fase que estamos no meio do caminho, vamos ver o que vai acontecer. Então, acho que as políticas cinematográficas estão melhorando, né? Os orçamentos para a cultura estão voltando. Então, torcer para a gente melhorar, né? E se Deus quiser, vai dar certo. Ah, vai. E agora, quando a gente fala da questão do ator, existe alguma coisa que você vê que faltam nos atores de hoje em dia, que se durante a época de estudo deles, eles tivessem pensado nisso, ajudaria o trabalho do diretor?
Olha, eu acho que não sei se no período de estudo, eu acho que eu tenho, não vou saber te responder isso exatamente. Mas se tem duas coisas, 3 coisas, que eu acho que é essencial para o ator e, inclusive, para ajudar o trabalho do diretor, né? A primeira é talento. Eu acho que, né, a gente fala, não é necessariamente só talento, é técnica. Sim, pode ser também, né? Técnica e estudo e experiência e tudo mais. Eu acho que, claro, que enriquece. Mas quando você tem talento para ser ator, no caso, é muito mais fácil. Não que a pessoa que tem menos talento que estude não pode vir a desenvolver. Pode, mas tem gente que já nasce com o dom, né? Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Eu acho que isso que eu falei, né? Que tem uma amiga minha que é diretora de elenco, que ela falou isso. Às vezes, você não é bom e você vai se ferrar, porque você vai tentar estudar e não vai evoluir. E acontece, né? Eu acho que, principalmente para as artes, a técnica é importante, o estudo é importante, mas o talento também é essencial, né? Eu acho que isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é dedicação, né? Dedicação, é se entregar para o projeto mesmo. Então, assim, você está fazendo, cara, é estudar, né? É se preparar para aquilo. Não adianta você chegar no set de filmagem e não ter decorado o texto, por exemplo. Né? Então, acontece muito. Tem muita gente que a pessoa tem talento, né? A pessoa é super boa, está super conectada com o projeto, com o personagem. Chega no dia de filmar, não decorou o texto. E aí? Faz de novo. Espera. Repete. Estuda aqui. E a gente não tem tempo, a gente tem que ser rápido. Então, assim, se dedica, estuda. Ou chega, fui numa festa ontem, tô de ressaca. Não sei o quê. Claro, tem coisas que eu acredito que são muito difíceis e que a gente não tem controle. Às vezes você acorda triste por algum motivo, às vezes você está com algum problema de saúde, acontecem outras coisas que você não tem controle e que aí, né, não é a sua culpa, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a questão da dedicação para o projeto é importante. E eu sinto que muitas vezes o ator ele deixa a desejar nesse lugar. E isso atrapalha o andamento não só pro diretor, como a equipe como um todo, pro projeto como um todo, né? E a terceira, cara, é ser parceiro. É uma coisa que acontece muito, que é de ator que só reclama, que nunca tá bom, que nunca tá feliz, que quer ir embora, que estão esperando demais, não vou trabalhar. Eu sempre falo, né, quando os atores começam a reclamar, mas eu tô há 3 horas no camarim aqui esperando, tive que acordar às 4:30 da manhã e só vou filmar depois do almoço. Acontece, a gente tenta que isso não aconteça, mas muitas vezes não tem o que fazer, porque eu não sei, né? E se eu tiver que inverter? E se chover e a gente tá lá fora e a sua cena é lá dentro, eu preciso que você esteja desde de manhã. Eu achei que fosse ser mais rápido, que você ia filmar antes do almoço, mas não foi, por outro motivo. Vai ser só depois do almoço. Então, assim, existem uma série de variáveis que a gente trabalha durante a filmagem. Então, talvez eu não consiga preservar você para você vir meia hora antes de filmar. E talvez você tenha que passar o dia todo no camarim esperando. É chato? Claro que é chato. É cansativo? Claro que é cansativo. Mas o ator, ele precisa olhar para isso, não só para ele. E olhar como um todo, por que eu tô aqui esperando? Pergunta, sabe? Vai se interessar, por causa disso, aquilo. O assistente de direção vai ter essa resposta para você, sabe? E compreenda aquilo ali. Fica no seu cantinho, leva um livro, leva um celular, leva um colchonete, pra você sentar num canto e poder descansar. Infelizmente, nem sempre a gente tem um camarim gostoso, confortável. Então, assim, a gente precisa muito, né? Acho que no audiovisual brasileiro, a gente não tem uma super estrutura, a gente não tem as coisas super certinhas. Então, a gente precisa muito que o ator seja parceiro e companheiro da produção, sabe? Que o ator faça parte da produção, né? E para acompanhar o projeto, que eu acho que isso também ajuda muito. E qual que é a maior dificuldade que você tem de trabalhar com atores? No sentido de o seu trabalho perante aquele profissional. Porque agora que a gente conversou um pouquinho foi o que o profissional pode fazer pra te ajudar. Então agora a sua visão de, é muito difícil o ator entender, sei lá, o quadro que eu tô montando aqui pra ele. Sabe? Se tem alguma coisa nesse sentido. Eu
acho que geral, assim, não. Eu acho que é de cada um. Tá. Eu acho que, né, tem atores que têm mais facilidade para umas coisas e outros para outras, né? Então, por exemplo, acho que tem umas coisas técnicas do cinema, do audiovisual, que deve ser muito difícil. Então, por exemplo, sei lá, marca, né? Então, olha, você tem que vir até aqui, bota a fita crepe vermelha no chão ali. Aí você vai falar tal coisa e vai virar para lá e vai andar até ali com a fita crepe amarela. E aí você vai pegar a xícara quando falar tal coisa e fazer assim. Putz, isso deve ser muito difícil, porque você tem que falar o texto que você está decorando, que você decorou. Você tem que estar sentindo aquilo, você está contracenando, você tem se posicionar para a câmera e acertar a marca. Então, acho que essa coisa de marca é uma coisa muito técnica e muito difícil. Mas tem atores que são muito bons nisso, que é até impressionante, assim. Você fala uma vez, o cara faz, fala, caralho! Então, acho que é uma coisa até né? Que eu falo, de a pessoa levar jeito pra coisa mesmo, né? E estudar, porque eu sei que, né, nos cursos, né, de atuação para cinema, eu acredito que vocês estudem muito isso. Mas eu sei que é uma coisa muito difícil. Então, se a gente está com dificuldade de acertar isso no set com o ator, putz, eu particularmente, eu sou bem compreensiva, né? E vamos, então, calma, vamos entender, vamos estudar, vamos trabalhar. Mas eu acho que isso é de cada um mesmo, assim. Acho que, do modo geral, não dá para falar. Acho que cada ator tem suas facilidades e suas dificuldades. Beleza. E agora, antes de eu chamar o nosso último quadro e o quadro fixo desse perfil, eu quero te propor um outro quadro aqui do Pode Atuar que se chama Momento Kill. Você, como diretora, sabe o que é um Momento Kill, que é quando a gente tá no meio da cena e, às vezes, durante ali a gravação, apareceu um refletor, o ator errou a fala, então pede kill, porque até aquele momento valeu, a gente ajusta uma coisa que tem que ajustar e depois volta da onde parou a cena. Nosso momento kill aqui do podcast é o seguinte: a gente parou o podcast porque agora eu quero te perguntar se tem algo que você acha que faltou eu te perguntar aqui. Então, exemplo, um assunto que você acha extremamente importante que eu não entrei e que você quer falar sobre isso porque você acha que é legal pro pessoal de casa. Então, eu queria saber se tem alguma coisa que faltou aqui dentro do nosso projeto pra gente entrar nesse assunto agora. Silêncio, momento do kill. E se não tiver nada também, faz um momento de propaganda seu, os projetos que você fez pro pessoal assistir, suas redes sociais. É meio que um momento seu, entendeu? Tá, mas quando você diz assim, que você acha que, né, pra eu olhar pra se tem alguma coisa que eu acho que faltou você perguntar, é direcionado a quê, assim? É isso, né? Porque, assim, eu tô aqui como diretora, né? Para falar um pouco da minha função dentro do mercado, mas eu sei que o seu público, em maioria, são atores, né? Sim. Dubladores e tal, né? Então, em qual camada, né? Assim, será que a gente pode falar? O que você quiser. Porque, tipo assim, às vezes... por que a gente criou esse quadro? Às vezes tem algum convidado que, eu quero muito falar sobre eu tocar piano, um exemplo. Um exemplo muito besta, assim, mas... Ou eu quero falar sobre a parte técnica de pilotar um carro quando eu tô atuando. E aí a gente conversou sobre seus personagens, sobre o que você fez. E eu não entrei naquela cena super difícil que você gravou, que você teve que aprender a dirigir o carro. Então, às vezes, é uma coisa que você quer comentar. Então, agora, durante a sua visão, né, como uma diretora, é justamente nesse espaço de... Pode ser algo até do seu trabalho, que você quer comentar de tipo, quero falar sobre isso aqui que foi uma experiência muito legal, gostaria que o público soubesse, ou no sentido até mesmo na visão de você como diretora pro ator. Então, eu quero falar sobre isso porque eu acho que pros atores que estão assistindo, é legal eles saberem disso. Mas eu acho que o nosso público realmente tem uma maioria de atores e atrizes, mas o nosso intuito aqui dentro do podcast é justamente trazer todas essas áreas para um exemplo. Alguém que quer se tornar um diretor ou uma diretora, poder aprender com você, que é uma pessoa que está atuando no mercado e às vezes viu algum dos projetos que você fez, que são inúmeros e muito bons, diga-se de passagem. Sou fã de alguns, inclusive. Então, é mais nesse sentido a ideia. Entendeu? Te surgiu alguma coisa? Surgiu, que eu acho que uma coisa que é muito legal, assim, e é uma coisa que entrou pra mim muito mais hoje como diretora do que quando eu era assistente de direção, que é a relação ator-diretor, sabe? Sim. Que eu acho que é uma coisa muito bacana, muito legal. Eu curto muito esse processo de direção de ator, sabe?
infelizmente, aqui, né, nas nossas produções no Brasil, se eu estava falando isso com um parceiro meu, amigo meu, diretor, exatamente sobre isso, né? Que aqui a gente tem o preparador de elenco, normalmente, nos projetos, né? Então, como eu não tenho tempo para te ensaiar, passar as cenas, criar com você o personagem e tarará, porque a gente tem que produzir, é tudo ao mesmo tempo agora, a gente coloca essa figura do preparador de ator para trabalhar com os atores. Inclusive, eu até já pensei nessa vida em fazer preparação de ator também. Exatamente porque por eu já ter... eu queria ser atriz, eu já ter feito cursos, né? Eu até como diretora, que eu estava te contando mais cedo, como diretora eu estou buscando também cursos para atores, porque eu acho que o ator ele fala uma língua, que não é a mesma língua da equipe do set, vamos dizer assim. É uma língua um pouco diferente. Então, assim, eu acho importante o diretor saber falar a língua do ator. E como é que eu vou aprender a falar a língua do ator? Vivenciando o que o ator vive. Então, né, eu, inclusive, fiz um curso de uma menina que é uma atriz, que trabalhei com ela como diretora e fiz o curso dela, né? E ela falou pra mim, ai, meu Deus, vou dirigir a minha diretora. Eu falei, vai, vamos. E foi muito legal, né? E eu lembro que quando ela pedia pra repetir, faz de novo, faz a partir daí, faz de novo. Eu falei, cara, de novo? Mas que saco. Eu falei, nossa, imagina que a gente fica mandando pedir de novo. Então eu entendi, eu acho que tem uma coisa que eu acho importante pro diretor, aprender a falar a língua do ator. Né? E o ator também estar aberto para entrar na vibe do diretor, sabe? Assim, eu acho que essa conexão diretor-ator, ela é muito importante, ela é muito legal, ela é muito enriquecedora. Eu adoro, e ela tem que ser uma conexão aberta, sabe? Eu acho que pro andamento funcionar, não só o andamento funcional do set de filmagem acontecer, mas para a cena acontecer, para a magia, porque para mim, assim, uma cena acontecer de verdade, aquela cena que você assiste e que você se emociona e que você sente e que você entra, eu acho que é uma magia, eu acho que é uma alquimia. E eu acho que para essa alquimia acontecer, depende de muitas coisas que estão em volta, mas eu acho que eu acho que a faísca para essa mágica acontecer, ela vem dessa conexão diretor-ator. Então, eu acho muito importante ter essa ligação, sabe? Dos dois lados. Eu acho que eu tô falando isso tanto pro ator se abrir pro diretor, quanto pros diretores se abrirem pros atores. Eu acho que é bem enriquecedora e transformadora mesmo pra cena ficar mágica. Cara, assim, eu acho que você foi a pessoa que mais acertou o ponto do quadro. E muito obrigado por isso. E agora eu quero, se você me permitir, aproveitar o seu momento, do Momento Kill, para fazer uma propaganda de alguns trabalhos que você está ali. Então, você me contou que você fez parte de Joacas, né? Foi uma produção que você esteve ali na produção. Isso, Joacas eu fiz como assistente de direção. Como assistente. Isso. André Lamoglia, gente... sensacional, Isabela Souza, entre muitos outros artistas. São incríveis, incríveis. Como pessoas, como parceiros, como atores. Não, eu era muito fã. Além disso, você também esteve em Tudo Igual, Só Que Não, a segunda temporada, né? Tudo Igual, eu fiz as 2 temporadas. Ah, você fez as duas? Fiz as 2 temporadas, a 1 e a 2, e como diretora. Laura Lusto me quebrou aqui, hein? Como Você falou diretora, que foi só da segunda, Laurinha. Nas duas. E como foi o processo? Até se eu puder te pedir aí, como foi seu momento trabalhando, né? Porque foi uma das primeiras séries da Disney, do Disney Plus, no caso, brasileiras. Acho que foi a primeira produção oficial Disney Plus Brasil. Ok. A Tudo Igual, Só Que Não, A diretora-geral, que é a Juliana Volanten, ela é muito minha amiga. Beijo, Ju! Ela é muito minha amiga, a gente é muito parceira. Eu conheci ela, inclusive, no Joacas 1. Eu entrei como assistente de direção, que o produtor me indicou, e a gente se deu super bem, enfim, super funcionou. Então, eu vim fazendo com ela. Fiz o 1, fiz o 2. E aí, vim fazendo outras coisas no paralelo. Comecei a entrar no mundo da direção, até que chegou Tudo Igual, Só Que Não. Na primeira temporada, eu entrei como diretora assistente, né, para estar ali ao lado dela e para dirigir algumas coisas. Só que nesse processo a Ju estava com outros projetos em paralelo.
Então, ela pegou e falou, bom, vem você comigo, que é minha parceira. Eu vou precisar, às vezes, me ausentar do processo, né? Não vou poder estar em todas as filmagens, você vai tocando comigo. Então, ela estava dividida entre 2 projetos e acabou que eu fui dirigindo um monte de coisa, né? Até mais do que a gente tinha planejado, que foi incrível, que foi uma baita experiência para mim. E no final, enfim, como eu dirigi bastante, eu entrei já como diretora. Você vê que nos créditos meu nome está como diretora. Uhum. E, putz, foi um projeto maravilhoso. O projeto é legal, né, a Ju é incrível, a Luli Trigo também maravilhosa, que é, né, a autora dos livros e roteirista. Então, foi um projeto muito massa. E quando veio a segunda temporada, eu já entrei já oficialmente como diretora. A Ju também estava em outro projeto, que a Ju bomba, né? Uhum. Já estava também em outro projeto no paralelo. E aí, entre eu e a Caru, né? Caru Alves também, que é uma diretora incrível, a gente entrou como diretora nós duas, tocando barco. A Ju de direção geral, então, né? Ela era nossa capitã ali, também dirigiu algumas coisas. Mas ali eu já entrei oficialmente como diretora em todo o processo, em todo o projeto. E foi incrível, foi maravilhoso. Ótimo. Inclusive, gente, só um adendo aqui, um detalhe. A Ju foi minha diretora em um projeto que eu fiz pra Disney chamado Eu Sou Fã Disney, que eu vou explicar mais pra vocês no meu episódio, que é o número 50 aqui do Pode Atuar, onde eu serei o convidado. Então já se inscreve aqui pra vocês não perderem. Além disso, uma outra série que você fez foi Unidade Básica, que é da Globoplay e da Universal, se não me engano, né? Isso mesmo. Como foi? Porque é uma série brasileira já adulta, porque é tudo igual, só que não tem o foco mais ali pro infantil. Agora, Unidade Básica fala sobre muitas doenças. Teve uma época que vocês trabalharam ali, que teve uma certa relação com a pandemia, né? Não sei se vocês gravaram durante a pandemia, mas como que foi o processo dessa, justamente por ser outra estética, vamos chamar assim? Completamente diferente, completamente diferente. E é muito legal a gente poder fazer trabalhos completamente diferentes para ver a nossa versatilidade, né? Em ser capaz de fazer uma série infantil, colorida, que no caso acho que tudo igual é mais juvenil, né? Infanto-juvenil. Mas de fazer uma série infanto-juvenil, colorida e cheia de vida, e Rio de Janeiro, e fazer uma série São Paulo, médico, tristeza, drama. Então a gente é capaz de fazer de tudo. Agora também eu fiz uma série que é juvenil, terror juvenil, meio comédia, que foi o Wander. Então, assim, a gente tem que ser versátil. Acho que tanto o ator, né, ser capaz de fazer de tudo, o diretor é a mesma coisa. A Unidade Básica foi uma série que eu trabalhei na segunda temporada como assistente de direção. E na terceira temporada já entrei como diretora e fiz direção geral da série, o que foi incrível, o que foi maravilhoso, porque acho que como a diferença nas séries onde a gente tem mais de um diretor, o diretor geral ele é o cara que faz a concepção, né? Ele coordena tudo, a concepção artística também é do diretor-geral, a equipe é do diretor-geral, ele inclusive chama os outros diretores, né? Então, eu não tinha estado nesse lugar de direção-geral e na Unidade Básica, a terceira temporada, eu tive essa oportunidade. Foi maravilhoso, foi incrível. Acho que foi o projeto que eu fiz que eu falei, caraca, eu sei fazer, sou boa, eu sei o que eu estou fazendo, acho que eu estou no caminho certo, né? Eu me surpreendi comigo mesma, mostrando que eu sou capaz, como diretora-geral. É um projeto muito legal, muito bonito. A terceira temporada ela foi também diferente das outras duas, porque a Unidade Básica ela fala sobre um postinho de saúde, um posto de saúde, né, uma UBS de São Paulo, na periferia de São Paulo. As duas primeiras temporadas falam sobre assuntos do cotidiano de uma UBS, coisas que acontecem. A terceira temporada foi com foco na pandemia. Então, foi como as unidades básicas, né, sobreviveram, acho que a palavra é essa, à pandemia, né? São casos baseados em histórias reais e é uma série, a terceira temporada, muito triste, assim, muito triste. É uma série de chorar mesmo. Mas modéstias a gente deixa à parte, eu acho que a terceira temporada está muito bonita, ela tem uma estética um pouco diferente das outras duas temporadas. Eu acho que, principalmente por conta do tema, porque o tema também era muito diferente, né? A gente fala sobre uma coisa muito mais pesada, mortes e coisas que tem até um alerta gatilho, né? Porque você assiste, a gente passou por muita coisa pesada, então
relembra muita coisa e muita memória, mas é uma série muito bonita e que, putz, pra mim foi incrível ter feito. E como diretora geral, nossa, eu montei uma equipe dos sonhos, sabe? Eu tinha um elenco maravilhoso, os criadores da série, os roteiristas, é uma turma muito legal. Os outros diretores, né, que é o Caco Siocler, que é um dos diretores que também é ator, é protagonista da série, né? O outro diretor, que é o roteirista, a atriz protagonista também é criadora da série, e a roteirista, né, e também criadora, a irmã dela, que é uma médica infectologista. Então, assim, é um baralho muito bacana, assim, muito, muito completo. Um projeto muito legal, assistam. Sensacional. E agora, como você fez o gancho, eu não posso deixar de citar Wander, que é a série que você dirigiu, a nossa lindíssima Laura Luz. Maravilhosa. Né? Amiga, te amo. E eu agora, assim, sendo sincero, já comentei com ela que quando lançar, eu quero trazer todos vocês aqui. Ela, o ator que fez o nosso querido Wander, que é o... Você lembra o nome dele? Michael Douglas. Nosso querido maravilhoso. Michael Douglas. Nosso lindão. Então eu quero trazer vocês aqui pra gente fazer um especial só sobre Wander, todo o processo, criação de personagem, como que foi o processo dos dois. E agora me conta, porque assim, eu já estive ali num pouquinho do por trás das câmeras e eu sei do que se trata. Mas é uma série meio sci-fi, a gente pode dizer assim, né? Porque tem um pouco de fantasia. Me conte. Como que foi gravar Wander pra você? Tá, o Wander a gente tá agora em finalização, né? A gente ainda não tá com a série pronta. Eu acho que ela só vai lançar ano que vem, né? É uma série pra Warner, HBO. Esses dois atores aí, o Michael e a Laura, são maravilhosos em todos os sentidos, assim. Tudo que eu falei pra vocês, eu acho que é de talento, de dedicação, de parceria, foi assim, trabalhar com eles foi incrível. E eles se deram mesmo pro projeto, são muito, muito parceiros, assim, estão super bem. A série, ela conta a história de um vampiro motoboy que não quer ser vampiro. Né? Eu não vou falar muito mais do que isso, porque eu não sei até onde eu posso dar spoiler. Mas é uma série de terror, só que ao mesmo tempo é muito divertida. Muito divertida, tá muito legal. Eu fiz junto com mais outros 3 diretores, né? Que é o André Ristum, que fez a direção geral. O Rodrigo Gasparini, que é o criador e roteirista da série, que também dirigiu. E o Alemão Nagamine, ele foi fotógrafo da série e também dirigiu um episódio. Então foi uma turma bem, bem boa, assim. Acho que tá ao máximo. Já vocês vão poder assistir. E se você quer saber também um pouco de como foi a experiência da Laura, até onde ela pode contar, vai assistir o episódio dela, que é o 21º aqui do Pode Atuar. O link vai estar aqui no final. E também o episódio em que ela está de co-host comigo, que foi o da semana passada, que entrevistamos um grande amigo dela e que eu já me apaixonei, que é o nosso maravilhoso Bruno Vinícius, que também fez vários projetos como Turma da Mônica Jovem, Spider, que é a série do Anderson Silva. E ele tem muito portfólio. Vão lá assistir, que também tá bem legal. Suzy, muito obrigado pelo seu momento aqui. Eu achei que foi, assim, no ponto. E agora, pra finalizar, eu vou te trazer um desafio que eu acho que pra você vai ser bem desafiador. Que é o nosso famoso Responde ou Improvisa. Vou te explicar o quadro. Ele funciona igual um ping-pong. Então eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Você já comentou que pra você é meio difícil, você não tem um filme favorito, uma série favorita, uma música, mas eu quero que você me responda então em relação a você hoje. Entendeu? Então eu vou te fazer a pergunta e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. E se não souber a resposta, vai ter que improvisar uma. Perfeito? Talvez você me xingue, talvez você fale, Breno, por que você não me mandou isso antes? Não vou autorizar esse episódio a sair? Talvez. Mas eu vou te pedir desculpas com todo respeito e eu quero saber quais são as suas respostas. Então você tá pronta? Não. Tá. Então, Suzy Milstein. Falei esse nome certo? Sim, senhor. Beleza, eu tô com muita dificuldade, mas tudo certo. Responde ou improvisa o seu projeto dos sonhos. Projeto dos sonhos? Eu posso responder a pergunta com uma pergunta? Pode. O que isso quer dizer com projeto dos sonhos? Um projeto que você fala assim, até antes de eu morrer, eu tenho que fazer isso. Tipo, dirigir ou criar e dirigir. Um projeto que você tem que trazer, que você já tem a ideia, ou tipo, que você tem uma pré-ideia do que vai ser.
tenho um projeto que está nos sonhos e que está em desenvolvimento dentro dos sonhos, do plano das ideias. Tenho. É um projeto, vamos dizer assim, de um futuro próximo, de um Brasil futurístico. Utópico, distópico. Vamos dizer assim. Ótimo, então quando lançar... E a história de uma personagem feminina, isso é uma coisa que eu estudei faz pouco tempo, uma personagem feminina complexa. Já fiquei ansioso aqui, gosto. O projeto que você mais gostou de fazer até hoje? Pô, aí você me quebra as pernas, né? Aí é complicado. O projeto que eu mais gostei de fazer até hoje. Eu não tenho... Putz, eu já te falei, eu não tenho um projeto que eu mais gostei, então eu vou falar assim, o primeiro projeto que eu fiz na vida, que foi Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, que foi minha grande escola, minha grande faculdade, e o que abriu portas para mim, e onde eu conheci o que é fazer um cinema de verdade. Ótimo. O projeto mais difícil até hoje? Pode ser por qualquer fator. Pode ser por questão de vocês queriam muito, não tinha budget, ou porque foi difícil, porque era um projeto difícil na questão de direção, de execução. Boa, Gabs. Projeto mais difícil. Cara, eu fiz como assistente de direção um longa-metragem. É pra falar o nome? Né? Pode falar. Bom, enfim. Eu fiz Se não quiser, tá tudo certo. Não, tudo bem. Eu fiz como assistente de direção um projeto chamado Nada a Perder, que é o filme que conta a história do Edir Macedo. Ok. Ele foi difícil, acho que por vários fatores, né? Eu acho que primeiro pelo tema, porque, né, contar a história de uma pessoa polêmica como Edir Macedo e da Igreja Universal. Eu acho que tem umas questões éticas ali que a gente passou antes de poder aceitar, eu e muitos outros profissionais, de aceitar fazer o projeto. Mas, enfim, como o projeto ele era interessante pra gente, a gente foi fazer. E também pela complexidade e o tamanho das coisas. Então, foi um projeto gigantesco, muita figuração, muita gente. A gente filmou na África do Sul, a gente filmou em Israel. Na África do Sul, a gente teve uma diária com... como é que era? 30 mil figurantes. Você vai falar pra mim assim, mentira. Eu até também falo, não, será que eu tô inventando ou será que é verdade? Teve uma vez que eu contei essa história, eu fiquei na dúvida, eu liguei pra uma amiga minha, era 30 mil, mesmo eu inventando? Ela, não, era 30 mil. 30 mil figurantes na África do Sul, que na verdade eram pessoas que eram fiéis da igreja, que vieram participar da filmagem. Outro dia teve 7 mil figurantes. Foi muito louco, assim, helicópteros e etc e tal. Depois a gente foi para Israel, a gente foi filmar no deserto. Então, assim, foi bem desafiador, enriquecedor também. Mas foi um dos projetos mais difíceis que eu fiz. Beleza. Uma música. Só uma? Só uma música. Tá, vou falar que veio na minha cabeça. Elis Regina, Como Nossos Pais. Um objetivo. Ser feliz. Uma série. Uma série. Breaking Bad. Um filme. Um filme. Nossa, tanta dificuldade de fazer essas coisas para responder essas perguntas. Mas tá indo bem, tá indo bem. Um filme. Eu quero trazer Brasil aqui, ator americano, série americana, eu preciso trazer um brasileiro. É que minha cabeça. Um filme. Central do Brasil. Ok. Um livro. Um livro. Torto Arado. Uma pessoa. Minha mãe. O que te incomoda? Tanta coisa. A mais, assim, a hiper que,
Sobe o sangue. Falta de respeito. E agora, pra finalizar, uma frase. Uma frase. Ah, me pegou. Uma frase. Tentando lembrar uma frase da Xuxa. Sabe aquelas frases da Xuxa de incentivo, assim? Eu adorava. Minha infância, isso me ajudou tanto, sabe? Tipo, Senta lá, Cláudia. corra atrás... Não, tipo, corra atrás dos seus sonhos. Sabe aquela coisa, assim? Aquelas frases de efeito? Eu não tô lembrando, não. Mas eu acho que essa correr atrás dos seus sonhos é bom. É, corra atrás dos seus sonhos. Vai atrás da sua felicidade, dos seus objetivos. Foi bem. É cafona, assim, mas eu acho que faz sentido pra vida, sabe? Ah, rainha dos baixinhos, tá tudo certo. É. É isso. Suzy, você foi maravilhosamente bem no nosso quadro. Muito obrigado. Eu tô muito feliz de te ter aqui. Muito obrigado por essa aula. Eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado. Quero muito trazer, já trouxemos, como eu comentei no começo, Dan Rossetto, que além de ator e dramaturgo, é um roteirista. Tem um mosquitinho aqui, galera, que tá foda. Mas não é da dengue, não. Não, tá tudo certo. Tá. Então a gente trouxe o Dan, que ele é um roteirista. Então se você que gostou do jeito que a gente manteve esse papo sobre qual que é o trabalho de um diretor, querer saber qual que é o trabalho de um roteirista, assista o episódio dele, que o link também está aqui embaixo. E se você quer saber qual que é o trabalho de um produtor de elenco, de um produtor e assim por diante, todas as profissões que estão por trás aí da nossa vida de ator e atriz, já se inscreve aqui no canal e não perca os próximos episódios. Muito obrigado por ter topado, por estar aqui, por conversar com a gente. Foi sensacional, tô muito feliz mesmo. Obrigado de coração. Obrigado vocês, foi muito legal mesmo. Ai, que ótimo. Fico feliz que você tenha gostado. E é isso. Não se esqueça que nós temos o nosso quadro exclusivo, que é o Resenha de Coxia. Ia falar já o Responde ou Improvisa. Que é o Resenha de Coxia, que já está disponível no nosso TikTok, se você está vendo esse episódio no dia e na hora que saiu, onde a Suzy nos conta uma situação em que ela teve que atuar. E é exclusivo de lá, viu? Então já entra no nosso TikTok. Se já passou uns dias que você está vendo esse episódio, também está disponível no Instagram. E é isso. A gente se vê semana que vem em mais um episódio do Pode Atuar.